Bom dia, boa tarde! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda parte de como montar seu cronograma para te levar de onde você está para aprovação no concurso que você quer. Não importa se é colégio naval, EPICAR, escola técnica, medicina, direito, engenharia, EFON, não importa. E a primeira coisa é intervalo. Isso aqui é uma estratégia que a gente importa lá de uma técnica chamada Pomodoro. Defina intervalo, você vai ver que o cronograma que a gente entrega já tem isso. Mas a ideia é, não adianta você estudar 6 horas direto, por exemplo, 5 horas direto, não é produtivo. Antônio, de quanto em quanto tempo que eu boto intervalo? Você é que me vai me dizer. Eu, por exemplo, sei que, sei lá, eu consigo trabalhar por 1 hora, 2 horas direto no máximo. Depois eu preciso parar, nem que seja por 10 minutinhos para dar uma volta e espairecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse intervalo não é para você pegar no telefone, jogar videogame, passear, levar 45 minutos. Se levar para você respirar, 10 minutinhos. 15 no máximo. Mais do que isso, é enrolação da tua parte. Beleza? A próxima coisa que eu vou te falar é a seguinte. É uma coisa que é importante você ter em mente. Em um dado momento da sua evolução, e eu não sei em que estágio você está de preparação agora, uma dica muito importante é comece pelos exercícios. Antônio, como assim? Vamos imaginar que eu estou estudando para fazer um concurso pela primeira vez. Se eu ainda vou estudar toda a matéria, então eu primeiro vou estudar a matéria, depois fazer os exercícios. Mas se porventura eu já for um aluno veterano e já tiver estudado toda a matéria, uma recomendação que eu dou, e vale você fazer esse teste, se eu já estudei toda a matéria, mesmo que eu não lembre bem, eu vou começar pelos exercícios e depois ir para a teoria. É uma dica muito importante, porque você vai só onde você não se deu bem, só onde você não entendeu direito, avaliando com base nas métricas e medidas que a gente já definiu antes. Beleza? Mas essa é uma estratégia que vale mais para quando você for veterano. Então, se você não for, autonomia. Lembra do que a gente já falou. Próximo. Em um dos vídeos, eu falei para você sobre a importância de medir. Falei para você que você só consegue evoluir se você medir, se você metrificar, certo? E é por isso que no seu cronograma você precisa definir a hora de medir. Antônio, como assim? No teu cronograma e no cronograma que a gente vai te entregar, vai ter lá, por exemplo, matemática. Vai ter lá, por exemplo, uma revisãozinha de matemática, que eu vou explicar o que é. E vai ter lá, em um dado momento, diagnóstico dos exercícios. Porque se você não colocar no seu cronograma o diagnóstico dos exercícios, a hora que você vai sentar, olhar para as suas medidas e falar: caramba, eu tô errando por falta de atenção, preciso corrigir um. Caramba, eu tô errando porque eu não entendi direito conteúdos básicos de fração. Corrigir. Se você não para avaliar porque que você está errando, você não vai acertar nunca. Então defina momentos para esse diagnóstico, beleza? É por isso que no seu cronograma a gente sempre vai falar para você. Se você não estiver começando pelos exercícios, vai ser teoria, exercício, diagnóstico, pausa. Teoria, exercício, diagnóstico, pausa. Guarda comigo. Teoria, exercício, diagnóstico, pausa. Teoria, exercício, diagnóstico, pausa. Porque teoria para aprender, exercício para testar, diagnóstico para entender o que eu errei e corrigir o que eu errei, uma pausa para respirar, porque também é filho de Deus, né? No seu cronograma, a gente vai te sugerir revisões. E deixa eu te explicar o porquê da revisão. Existe uma coisa. Time de mídia, bota aqui para mim a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento de Ebbinghaus, que define, com certo grau de precisão, como que você esquece as coisas com o passar do tempo. Existem aí alguns senões com base na curva do esquecimento, que dizem que são de palavras aleatórias, etc. Eu não vou entrar nesse mérito. O que importa é que você razoavelmente esquece. Seguindo ou isso, ou alguma coisa parecida com isso. E é por isso que a gente vai te recomendar revisões. Dois tipos de revisão. O primeiro tipo de revisão. Antes de começar, revisão semanal. Antônio, como assim? Eu vou estudar matemática essa semana, eu vou ler aqui 10, 15 minutinhos do que eu estudei na semana passada. Ou eu vou ler, ou eu vou fazer 15 minutinhos de questões da semana passada, de conteúdos da semana passada. Eu vou usar os 15 primeiros minutinhos, que estão lá no período que a gente chama de revisão -7, de semana passada. O segundo tipo é o que a gente chama de revisão -30. Antônio, como assim eu vou ver tudo aquilo que eu estudei nos últimos 30 dias? Em um dado momento da sua rotina, eu preciso parar, falar, vamos revisar tudo aquilo que eu estudei nos últimos 30 dias de matemática, ou de física, ou de química. E não é ler tudo de novo. A ideia da revisão não é ler tudo de novo. Não é estudar tudo de novo. É fazer um check para ver se você ainda está lembrado. Então, você pode fazer essa revisão dando uma lida no teu resumo. Você pode fazer essa revisão fazendo uma lista de exercícios daquele resumo, de conteúdos variados, e aí depois fazer o diagnóstico.
Tem várias formas de você fazer isso, mas é importante que você dedique um tempo para fazer essa revisão menos 30. Por quê? Parceiro, tu vai começar, pega Enem, você vai começar a estudar em fevereiro com uma prova que está em novembro. Se você não sabe como você esquece, como é que você vai fazer para lembrar? E essas revisões menos 7, essas revisões menos 30, elas servem exatamente para fazer com que você lembre depois. Não é de bobeira que eu estou te sugerindo isso, beleza? Próximo. Tenha limite. Saiba que estudar bem não significa estudar muito, ok? Antônio, como assim? Não adianta você querer estudar de madrugada. Sabe aquela famosa frase? Pessoal do mídia, frase de efeito. Era enquanto todos dormiam que as maiores fortunas eram criadas. Coisa sem nenhuma, filho. Era enquanto todo mundo dormia que todo mundo dormia. Entendeu? Era enquanto todo mundo dormia que o Bill Gates trabalhava. Não, ele dormia também. É dormindo. O processo de dormir é essencial para que seu cérebro limpe o que é desnecessário e guarde o que é importante. É naquele momento que você arquiva o que é importante. Se você não dormir, tu não vai lembrar nunca do que tu está estudando. Por isso... Voltando. Por isso, tem limite no que você está estudando, porque não adianta você ficar exausto, e durma. Deixa eu te contar uma outra que tem a ver com isso, que a galera adora pular. Exercício físico. O que eu mais vejo são duas coisas. O primeiro, o cara que estuda passa em 0,1 no concurso e reprova no TAF, para quem vai fazer uma prova militar. Primeiro erro. O segundo, o cara que não vai fazer um TAF, ele vai fazer um vestibular, vai fazer um Enem, ele quer medicina, ele quer direito, ele quer engenharia, não importa. Mas ele não faz um pingo de exercício físico. O exercício físico é fundamental para concentração, alívio de estresse e tudo. Mas, cara, só joga no Google. Por que o exercício é importante? Você vai estar convencido, não precisa nem falar comigo. Nem que seja aí 1 horinha por semana. 2 vezes na semana. Não precisa ser todo dia workaholic também não, mas assim, não abre mão do teu exercício físico. Caminhar da casa, da cozinha para o quarto, não conta como exercício físico. A última coisa. Evita multitarefa. Já é cientificamente comprovado que você, eu e nem ninguém conseguimos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O que o nosso cérebro faz é alternar entre as tarefas muito rapidamente. Só que isso dá uma sensação de estresse e cansaço absurdamente alta. E não é produtivo. Do tipo, não, mas eu consigo assistir uma série na Netflix e estudar ao mesmo tempo. Mas eu consigo estudar química e física ao mesmo tempo. Não. Vai uma coisa de cada vez. Você é mais rápido se fizer uma coisa depois a outra do que se você fizer as 2 ao mesmo tempo. E mesmo que você não seja mais rápido, certamente você vai ser melhor. Beleza? Recaptura esse vídeo 40 vezes quando você estiver vendo o nosso cronograma. Assiste esse vídeo enquanto você vê o cronograma e assiste esse vídeo enquanto você está montando o seu cronograma. Lembra de uma coisa, lembra de uma famosa frase. Se eu tiver 1 mês para poder derrubar uma árvore, eu vou passar 29 dias afiando o machado. E é isso que você está fazendo agora, afiando o machado. Então, muito cuidado, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.